porque eu fiquei preso, na prática, 5 anos, né? Entre prisão, semiaberto, regime aberto. Eu fiquei 6 anos sem andar pelo Brasil, praticamente. Eu passei a vida andando pelo Brasil. Aliás, nós passamos, né? Os dirigentes sindicais, nacionais, o nosso Lula, acho que dificilmente alguém conhece mais o Brasil que o Lula. E eu viajei pelo Brasil de 2006 a 2012, que eu acredito que fiz 200 viagens. E fui 128 vezes, fiz 128 viagens a 23 países, defendendo o PT, nossos governos, e me defendendo, porque foi a fase do julgamento do Mensalão, que durou 7 anos, né? Algo inacreditável. Mas eu fui julgado às vésperas do primeiro turno e às vésperas do segundo turno de 2012. O Aires Brito caprichou no servilismo dele. Fez bem feito, né? Como todos sabem, hoje ele não passa de um funcionário da Globo e diz que tem um escritório de advocacia. Eu faço essas viagens como luta. E faço essas viagens como revisitação à militância, às cidades, ao país e também às entidades. E tenho priorizado muito conversar com os sindicatos, com a juventude, que eu acredito que são os primeiros, o primeiro embate que vai haver vai ser na cultura e na educação. Porque eles estão dizendo abertamente, ele fez uma carta depois da eleição dizendo isso, Bolsonaro, que são os 2 setores que eles não controlam ainda. Que eles têm o poder econômico, têm o poder mediático, com muitas contradições que estão começando a aparecer, certo? Tem o poder político agora, inclusive institucional do Executivo e do Congresso, tem, pela primeira vez também, publicamente o poder militar, certo? E o Judiciário, grande parte é pró-Bolsonaro, não é pró-Alckmin, não, pró-Bolsonaro. Mas há contradições também no Supremo, nós já vimos isso, né? Falando nisso, a primeira questão que eu tenho procurado destacar nessas conversas é o caráter, um diagnóstico correto do caráter dessa vitória da direita e da extrema-direita no Brasil, né, do conservadorismo, inclusive ideológico e cultural, tão grande e tão mobilizadora, né? Porque quando uma candidata tem 2 milhões de votos em São Paulo sem fazer campanha, porque é a musa do impeachment, isso tem um significado. Nós temos que tirar todas as consequências desse significado. E quando um homem como o Bolsonaro ganha uma eleição presidencial num país que passou 4 governos de esquerda, de centro-esquerda, né, e que vem da redemocratização, de uma constituinte de alta, avançadíssima do ponto de vista democrático, para os padrões brasileiros, nós temos que lembrar sempre que nós vivemos a metade da República, depois de 30, em ditadura. E o Estado Novo não foi qualquer ditadura, porque era proto-fascista, corporativista, né? O Estado-Maior do Exército era dividido entre os pró-germânicos e os americanos, né? Vocês sabem que predominou a corrente que levou o Brasil e a FEB a lutar na Europa e levou a redemocratização, a derrubada do Getúlio e o governo do Dutra, que foi um governo ultraconservador, ultra pró-norte-americano e um governo ultra, para aquele, não usava essa expressão aí, dizendo assim, em matéria econômica, de direita. O golpe não é uma quartelada, como foi em 64, uma intervenção militar, mas houve um golpe nesse país, parlamentar jurídico. Então, a vitória do Bolsonaro é a continuidade de 2013. É um movimento que veio se constituindo, se organizando. Eles cuidaram da parte das ideias, com Millennium, com várias fundações, com relações internacionais, cuidaram da parte de organização, o movimento, né, o MBL, Vem para a Rua, e centenas de entidades. Tinham o respaldo e apoio da maioria do grande empresariado, que já apoiou as manifestações e depois o impeachment e também todo o processo contra o Lula. Não se faz manifestação nesse país em 100, 200 cidades, com a estrutura que eles tinham, sem apoio da Ambev, do Itaú, da loja Riachuelo, e daí se pode enumerar, em cada região pode se levantar. A logística era muito grande, né?
como nós também temos as nossas logísticas, nossos instrumentos, as nossas estruturas, evidentemente. Mas eles foram, né? E o Bolsonaro já vinha se constituindo numa liderança carismática, muito forte, mobilizadora, há 2, 3 anos atrás. Que as fotos dele chegando nos aeroportos de cidades médias do Brasil, eu vou citar 2, que o Zeca Dirceu me mandou, que é Londrina e Maringá, ou Cascavel, ou Ponta Grossa, eram impressionantes. Então ele tem uma base, já tinha, e essa base cresceu muito. É evidente que a vitória dele também é produto do derretimento do PMDB, PSDB e DEM, principalmente do PSDB. Porque se nós olharmos as eleições anteriores, né, e o Brasil tem eleições desde 82, o país foi blocando, né? Centro-esquerda, 35% dos votos, centro-direita, 35%, que era o PT e o PSDB. Então, 70%, 80% do eleitorado estava decidido. Logo depois que anunciava os candidatos, pode olhar todas as campanhas, né? E vinha entre nós e eles também, porque foi o Lula que disputou com o Fernando Henrique como polo mesmo, né? Em 94 e 98. Né? E o Lula acabou sendo o polo no segundo turno, e com a votação para a época extraordinária, contra o Collor. Esse eleitorado aderiu ao Bolsonaro. Não quer dizer que esse eleitorado todo apoiará ou apoia determinadas políticas do Bolsonaro. Eu acho que o elo de ligação mais importante, e por ser o mais importante é mais grave, é o econômico. É a orientação de desmontar, isso é importante para nós, desmontar o Estado brasileiro como ele foi constituído nos últimos anos e que tem um fio histórico, que é o desenvolvimentismo, o papel do Estado, o caráter de soberania e independência e o caráter de atender às classes populares, às massas populares. Seja de maneira paternalista, de cima para baixo, o Estado, para evitar, e depois de ter grandes confrontos no país, porque o nosso país viveu de intervenções militares de 89 a 85, né? Quais são os principais acontecimentos do Brasil? A República. Os tenentes. Os tenentes começam a combater em 22 e combatem até 35, porque o Partido Comunista Brasileiro, em grande parte, também é uma vertente do tenentismo, porque as insurreições militares que o Partido Comunista Brasileiro fazia tinha base de apoio nos capitães, já coronéis, generais, nos militares que estavam nas unidades militares. Por isso que teve 35 no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, né, tentativa no Rio, em São Paulo, teve a Revolução de 24, teve a Coluna Prestes, teve a Revolução de 30, teve uma guerra civil em 32, teve uma tentativa de golpe integralista. Os militares deram o golpe junto com o Getúlio, os militares tiraram o Getúlio em 46. E os militares tentaram em 50, 55, 57, 61 e deram o golpe de 64. 2 golpes não foram bem sucedidos porque houve enfrentamento militar. Quando os militares de direita negam o direito de posse a Juscelino, é o lote que põe as tropas na rua e faz a intervenção de novembro de 55 e dá posse ao Getúlio. E ele ganha depois, inclusive, a espada da democracia. E é candidato depois do Juscelino. Quando os militares querem impedir a posse do Jango, que o Jango volte para o Brasil, inclusive, quem que resiste? O terceiro exército, que se divide, porque o Brizola armou o povo. Então são as armas. O Brizola armou o povo. Vamos lembrar que o Brizola armou o povo, distribuiu armas, não foi isso? Armas para o povo. E falou, vai ter guerra civil, coisa que não aconteceu em 64. Então, os militares governaram de 64 a 85. É muito tempo para um país como o Brasil. Mas também o Brasil se transformou completamente de 30 para 88, para a Constituinte. Se transformou numa nação desenvolvida, industrial, com indústria de base, com base científica e tecnológica, um dos maiores mercados internos do mundo, uma das maiores agriculturas mais desenvolvidas do mundo, um país com recursos naturais que nenhum outro tem, e com uma força natural de liderar a integração do seu, né, ambiente natural, né,
do seu entorno geopolítico, que é o Mercosul e a América do Sul, e de ter uma presença no mundo. Quem realizou isso foi o Lula. E quem consolidou esse Estado, porque quando nós falamos no Brasil, vamos lembrar que nenhum país da América Latina tem 3 bancos públicos que detêm 50% do crédito do país e praticamente garante o investimento em infraestrutura, ciência e tecnologia, desenvolvimento industrial e, se quiser, social. Nenhum país do mundo da América Latina tem SUS. SUS, poucos países do mundo têm um SUS. Nenhum país da América Latina tem um sistema de educação pública gratuito, de fundamental ensino médio e de 1/3 das universidades. E onde se faz pesquisa científico-técnica, onde está a base da tecnologia do país, fora, existem vários institutos, por exemplo, nas Forças Armadas fora e outros, são as universidades públicas. Tem fundo de garantia, que não é pouca coisa, tem uma previdência que atinge, e uma LOAS e um Bolsa Família que atinge 40 milhões de pessoas. E tem um Estado que é capaz de direcionar o desenvolvimento. É isso que eles querem desmontar. E querem desmontar não só por ideologia, porque existe um mercado aí que eles querem se assenhorar. São 450 bilhões por ano de contribuições para o INSS, dos empresários e dos trabalhadores. Eles estão de olho nessa poupança, pelo menos a metade dela aí para a privatização. Por isso que eles querem privatizar via capitalização. A saúde, idem. A educação, idem, porque ensino à distância vai ser privado, não vai ser público. E eles querem introduzir em todo o sistema. Significa que empresas privadas, e vocês sabem que 3, 4 grandes grupos estão dominando, paulatinamente, concentrando no oligopólio, certo? A educação do ensino superior no Brasil, que é altamente lucrativa, só olha os balanços deles. Porque os fundos internacionais não vieram aqui para jogar dinheiro fora. Então, é um confronto com o Brasil, com a soberania, com a independência e com a viabilidade de um país igualitário, justo, porque toda vez que eles começam a fazer reformas, que são contra-reformas, elas são concentradoras de renda, nunca são distribuidoras. A estrutura tributária brasileira, a política de juros mas a política do Estado não é. A era Lula existiu por causa do Estado, que fez investimentos públicos pesados, aumentou o salário mínimo, criou a Bolsa Família, soltou e sustentou o crédito, com altos subsídios, inclusive, tanto o crédito para questão social, como o crédito para o desenvolvimento industrial, agrário, agrícola do país. Vocês sabem que o nosso agronegócio só se sustenta porque os juros são altamente subsidiados. Depois do Lula também, a agricultura familiar. E grande, vocês veem que quando o Bolsonaro, ou o Paulo Guedes, propriamente dito, falou, e parece que vai fazer, em unificar o Ministério da Indústria e Comércio e Desenvolvimento com o Planejamento da Fazenda, o Robson Andrade da CNI escreve um artigo na Folha dizendo de jeito nenhum. Abertura comercial, fim das exonerações, mudança do caráter do BNDES e fim do MIDIC significa a desindustrialização do Brasil final. Depois ele deu uma entrevista atenuando, porque ele bateu muito de frente. Mas hoje está nos jornais que eles vão fazer a fusão. Ele deu a entender que não ia fazer. Como a do meio ambiente. Quando ele fala em fundir o ministério, quem se levanta contra, além dos ambientalistas, é lógico, além da Marina, além da rede, além de que nós temos levantado, é uma parcela importante do agronegócio exportador, que sabe que isso é uma sandice, né? Ou sair do Acordo de Paris, entendeu? Porque os países que concorrem conosco vão morrer de rir, vão fazer festa, entendeu? Porque é lógico que os nossos mercados serão capturados por outros países que também produzem, não tão competitivo como o Brasil, mas produzem os cereais e as matérias-primas que nós exportamos. Entendeu? O embate na economia, portanto, é o fundamental. A privatização não é só o desmonte do Estado, é também o acesso a mercados que hoje movimentam trilhões, não? Porque se colocar a previdência, a saúde, a educação, o fundo de garantia, o FAT, né? Tudo isso que eles estão olhando, eles estão falando de uma parcela importantíssima do PIB. Vamos lembrar que no Brasil, os municípios, estados e a União detêm quase 1/3 do PIB do país, que é 6,5, 7 trilhões, em impostos. Esse excedente social
É retirado de maneira desigual da sociedade, concentra a renda. Se vocês olharem os impostos que distribuem renda e os impostos que concentram a renda, os impostos que distribuem renda não existem para classes altas. Os impostos que concentram renda existem a maioria para o povo, como o ICMS, que é um imposto ultra regressivo, né? Que se eu ganho 100 mil reais, eu pago o mesmo ICMS quando compro essa água mineral de quem ganha R$1.000 ou 10 mil ou 5. Isso vale para quase tudo. Esse é um país que está fundado no capital financeiro bancário. Nós pagamos todos os anos de 300 a 400 bilhões de reais de juro da dívida pública, que hoje é de 4 trilhões. Semana retrasada eu olhei os dados, nós estamos pagando 331 bilhões já nos últimos 12 meses. No mundo ninguém paga mais que 60, 70. Não há país do mundo, só o Brasil tem isso. Porque a dívida pública do Japão ou da Itália, que é o dobro do PIB, o país devia quebrar, né? Mas não quebra porque paga 0,25% de juro para os detentores, 1%. O Brasil paga 8%, 10%. E o juro para as pessoas, famílias, empresas no Brasil, dos 3 bancos, que é isso que nós temos, é o único no mundo também. Se vocês forem ao Paraguai, Argentina, Colômbia, ao México, vocês vão ver dezenas, centenas de bancos. O Brasil tem 3 bancos privados e 2 bancos públicos. Porque o BNDES não é propriamente dito um banco, né? Banco de varejo, banco de consumo. É um banco de atacado que ele não empresta para ninguém. Ele tem um agente bancário, que, portanto, são esses 3, que emprestam. Vou dar um dado para vocês. Há 2, 3 anos atrás, hoje se empresta 3 trilhões para pessoas físicas e jurídicas. Quase a metade para cada um. Quer dizer, o sistema bancário nosso, todo ele. Certo? Quanto é que se cobraria de juro sobre 3 trilhões em qualquer país? 100 bilhões, 150. No Brasil é 500, 600 bilhões. É uma apropriação da renda do país, uma concentração, porque essa renda, isso não volta em investimento, não volta em consumo. Isso é tesourado. E mais, o patrimônio, a propriedade, o patrimônio e a riqueza acumulada não pagam imposto propriamente no Brasil. No mundo, se paga muito imposto para heranças, doações e grandes fortunas, mas muito. Não é pouco, não. É entre 40%, 60%, 35%, 50%. No Brasil se paga menos de 8%. Imposto de renda no Brasil, quem paga é quem recebe salário. Todos aqueles que recebem dividendos, ações, bônus, N formas indiretas não pagam. Por isso que 0,1% dos brasileiros detém 28,5% da renda e 50% detém 11,5%. Esse é o principal problema do Brasil. O Brasil não é um país pobre, não é um país subdesenvolvido. O Brasil é um país rico, desenvolvido. O Brasil é um país desigual, profundamente desigual. E o problema da democracia está ligado a isso, porque toda vez que há democracia, as elites perdem as eleições. E começa processo de reformas que vão acumulando força. E o ataque que eles fizeram a nós foi porque eles disseram basta. Disseram basta e planejaram e deram o golpe. Portanto, está em jogo a questão. O mais grave, é verdade que está em jogo a questão da soberania nacional e do modelo econômico, do projeto. Se é um projeto integrador, se é um projeto justo, distribuidor de renda, que busca, né, o desenvolvimento cultural, social do país, né? Ou se é um projeto que só tem como guia o lucro, o mercado, né, e os interesses das elites. Mas mais grave do que isso é a democracia. E mais grave que a democracia é o conservadorismo fundamentalista religioso, que é mais grave. Porque a separação entre o Estado e a religião não surgiu na humanidade, surgiu depois de guerras sangrentas, né, de flagelos, né, de genocídios, né, que a humanidade teve por questões religiosas, que estavam evidentemente ligadas a questões de mudanças e transformações socioeconômicas, né, culturais, de novas classes sociais que ascendiam no capitalismo. Toda a questão da cultura e da educação, e vocês serão a primeira trincheira que ele vai tentar tomar, a primeira fortaleza que ele vai tentar tomar, será a da educação e da cultura. Mas é onde ele vai ter mais dificuldade. Porque as elites que elegeram ele não têm acordo com isso. Vocês podem ver que os jornais, a revista Veja e a Globo estão dizendo claramente que são contra a escola sem partido e claramente que essa é uma indicação ideológica do ministro.
Então, ao mesmo tempo que nós conhecemos nossos adversários da mídia e também conhecemos o Poder Judiciário, nós temos que compreender que essa marcha acelerada do Bolsonaro, da bancada da bala, do boi e da Bíblia, certo? Não é um passeio, não é inexorável. Nós temos que lutar, resistir e ter sempre propostas, que nós temos que disputar os votos, os 15, 20 milhões de votos que ele ganhou, que não são deles, não abraçam completamente. Porque numa eleição o eleitor vota por muitas razões, nós temos experiência, essa eleição foi didática, pedagógica para todos nós. Eu, infelizmente, não posso sair nas ruas fazer campanha, mas todos que eu converso que saíram nas ruas, fizeram campanha, não só dizem das dificuldades, mas dizem das possibilidades de mudar o voto. Porque o WhatsApp é um instrumento poderosíssimo, mas se nós estamos ao lado da comunidade, ao lado da família, ao lado da entidade, nós revertemos, como eles fazem, eles revertem o WhatsApp, fake news. É o problema da presença. Nós perdemos o pé e a presença em amplos setores da sociedade, por N razões, né? Mas a verdade é essa. Os exemplos estão aí. No Mackenzie, houve um conflito, uma agressão, e milhares de estudantes saíram aos pátios do Mackenzie para não só protestar, como para expulsar os agressores. Mackenzie, que todo mundo sabe o que significa na história da Universidade Brasileira. O ele não é outra expressão, mas vocês percebem que é a primeira vez desde 2013 que as classes médias progressistas saem às ruas. Porque quando as classes médias conservadoras saíram às ruas contra a Dilma, contra nós, né, a favor da Lava Jato, etc., etc., a classe média progressista, uma parte foi para a rua, outra parte se omitiu, porque é antipetista. Mas agora ela saiu. E o Haddad, quando percorreu o país, obteve adesão de amplos setores também. Quem não sai às ruas há muito tempo são as classes trabalhadoras. Nem para defender, em tese, o seu próprio governo. E, de fato, o seu próprio governo nos últimos 50 anos. Então, essa é uma questão que nós temos que, essa esfinge, nós temos que decifrar. Se nós temos que decifrar, nós temos que mudar os nossos métodos de atuação e de comportamento. O movimento sindical de per si é a outra embate que ele vai ter, porque eles estão começando a trazer a história do pluralismo sindical e já a reforma trabalhista, a terceirização, a precarização, o trabalho intermitente e o fim do imposto sindical, independente que nós poderíamos e deveríamos superar o imposto sindical, evoluir para novas formas de contribuição. Né? A verdade é que ele o fez e eles o fizeram, aí a direita toda, o centro e a direita toda, a mídia toda, para quebrar os sindicatos, para desarmar a classe trabalhadora. Tiraram da classe trabalhadora o seu governo e tiram dela agora os seus instrumentos. Tentam tirar, procuram tirar os seus instrumentos de luta. Porque se nós observarmos o discurso do Bolsonaro, ele nega a oposição. Porque para ele a oposição é comunista, é antipatriótica, e mais, é suja, e destrói a família, destrói os valores nacionais. Não? Nós já conhecemos isso. A ditadura, o grande escândalo de Biúna era as pílulas anticoncepcionais. E a presença de mulher. A própria presença da mulher em Biúna, para eles, era a prova, né, não só do mundanismo, mas da decadência, da promiscuidade, entendeu? E o Jânio mandou proibir a minissaia. Né? Agora, vamos lembrar que luta contra a corrupção no Brasil sempre foi instrumento da direita. É duro falar isso, porque a corrupção é um problema grave, certo? Mas a verdade também é que o Getúlio era a corrupção, o mar de lama embaixo do Palácio do Catete. O Jânio, e é quase uma piada hoje, né, ia varrer a corrupção do Brasil. E meu pai acreditava nisso como acreditava em Deus. Chorou quando o Jânio renunciou. E meu pai trabalhou a vida toda, nunca teve uma casa própria, criou 7 filhos trabalhando 12, 14 horas por dia. E era janista. Depois largou a mão. Depois que veio o ato institucional número 2, ele virou contra a ditadura, tudo. Mas era o Collor. A ditadura não foi dada, o golpe militar foi dado primeiro contra a corrupção, depois a subversão. O grande perigo, nós estávamos na Guerra Fria, era o comunismo, era Cuba, né?
era o janguismo, né? Como tem o lulopetismo, né? Era a república sindicalista, tudo invenção. O Jango tinha apoio da maioria da sociedade, da população nas pesquisas, o governo dele. E o Juscelino ia ganhar a eleição de passeio em 65, mas de passeio. Ia eleger andando, como ele gostava, né? Fazendo festa pelo país, aquele sorriso dele, andando de avião. O povo lembrava da era Juscelino como lembra da era Lula, certo? Como uma era de prosperidade, de progresso, com todos os problemas que existiam. E nós, de novo, caímos nessa história. Amplos setores da sociedade de esquerda, progressista, tudo, acreditaram. Quer dizer, nós achamos que a Veja, que os Mesquita, que os Frias, que os Marinhos são contra a corrupção. Que o PSDB, o DEM, o PFL, a Arena são contra a corrupção. São contra a corrupção, entre aspas, dos outros, não a deles. Dos outros. Na verdade, foi um instrumento político para fazer o que fizeram. O Lula está preso, é uma realidade. A Dilma sofreu impeachment e o Bolsonaro é presidente. E o Moro é ministro da Justiça e da Segurança. E o Paulo Guedes é ministro da Economia. E mais, desde o começo eu dizia, não dizia em público, mas dizia, os militares vão controlar aquilo que interessa. Eles não vão entrar em economia. Porque eles acreditam na máxima que a economia é coisa de técnico, né? Que é de gargalhar. Né? Quer dizer, o Paulo Guedes agora estão dizendo, até um blogueiro aí da Folha disse hoje que podemos dizer o que. Primeiro, o conservadorismo ganhou, tem o direito de indicar conservadores para todos os cargos. O que, em certo sentido, é verdade. Né? Mas nós, quando ganhamos, não temos direito de indicar pessoas de esquerda. Eles não, estão partidarizando o Estado, estão ocupando o Estado, mas eles podem indicar os piores conservadores, inclusive de ultradireita, né? Sem nenhum problema. Estão dizendo que é técnico. O Paulo Guedes é técnico. O Paulo Guedes é um dos maiores especuladores que tem no Brasil, dono de fundo, ligado aos bancos. Entendeu? Mas é assim. Mas eles controlaram o quê? Infraestrutura, defesa, gabinete de segurança nacional, força, tarefa de inteligência. Isso aqui é um problema gravíssimo que eles criaram. E muita gente pensou que defesa que ia parar aí, ciência e tecnologia, que é muito importante. Mas eu falei, eles vão controlar a educação. E puseram alguém ligado aos militares das Forças Armadas da Educação, porque esse é o recado. Não é que ele só ele é contra... Porque a tese é a seguinte, você não pode dividir o povo brasileiro. Se você fala que tem branco e negro, que tem homem e mulher, que tem pobre e rico, que tem trabalhador e empresário, que tem homossexual, hétero e homossexual. Qualquer diferenciação de gênero, de orientação, de raça, de etnia, de cultura, é dividir o povo. Né? Quando, na verdade, é o contrário. Né? Não divide o povo brasileiro. O povo brasileiro é assim, ele é constituído assim, todos os povos são constituídos assim. E é o pluralismo, a diversidade, a liberdade é que garante a convivência quando há repressão, a tentativa de impor uma religião, impor qualquer, pedir a diferença, é como você ser contra o individualismo, achar que as pessoas podem ser todas iguais. Então. Mas é grave, porque eles estão na educação, e na cultura eles vão também estar, pode ter certeza. Porque a disputa política, cultural e ideológica, eles dão uma importância fundamental, porque eles querem disputar os jovens e as crianças. Por isso que eles fizeram a moral e cívica, vocês todos. Eu cheguei no Brasil em 80, estava no Brasil clandestino, mas cheguei, porque só falei em 86 que eu tinha vivido clandestino aqui. Fui estudar na PUC, pela lei da anistia, podia voltar a estudar direito, né, ser bacharel em ciências jurídicas. E fui comunicado que eu tinha que fazer um semestre de Organização Social e Política do Brasil e moral e cívica. SPB, moral e cívica. E moral e cívica, né? Era isso, não era? Eu não esqueço, porque quando a ditadura falou em ensino médio profissional e começou, depois ela não fez, né? Eu escrevi um paper, um estudo, umas 50 páginas, sobre aquela reforma. Quando eu estava no exterior, o que você faz no exterior ou na cadeia? Estudar, pesquisar, né? Trabalhar e, de preferência, ficar bem da cabeça, né? Então, lazer e cultura é importante. Né? Preso sempre encontra uma maneira de lazer e cultura. E eu me dediquei a estudar o Brasil, porque quando eu saí do país,
eu me dei conta que eu não conhecia o Brasil. A minha geração saiu de casa e foi estudar. É verdade, é a primeira. Por isso que ela é tão independente, por isso que ela quebra, né, todo o autoritarismo, tanto patriarcal que existia, como cultural, tudo, e rompe todas as amarras da cultura. Era quase uma segunda semana da arte moderna. A música popular brasileira, o teatro de arena, o Ruth Escobar, o TUSP, o Tuca, a literatura, as artes plásticas, a diagramação de cartazes, livros, que depois foi para a imprensa, a música, né? Era uma revolução. O cinema novo, né? E o movimento Bossa Nova. Eu estava mais para Roberto Carlos e outros que Bossa Nova. Eu, pelo menos. Como hoje, eu trabalho ouvindo blues e jazz, mas adoro sertanejo. Então, essas coisas são... As pessoas são assim, né? Eu sempre digo que a gente nunca deve olhar um escritor pela posição política dele, senão a gente odiaria certos escritores fantásticos que existem. Todo mundo aqui é professor, todos sabem o que eu estou dizendo. Mas a verdade é que a gente não conhecia o Brasil. Eu tinha ido a Salvador uma vez, a Brasília uma vez, a Belo Horizonte uma vez, 2 vezes ao Rio. Aí eu falei, gente, eu tenho que conhecer esse país. Aí estudei profundamente e comecei a estudar todas as propostas do governo militar, né? Vamos lembrar que eles também... A censura veio para não deixar a liberdade e a diversidade. Mas também a primeira batalha que ele vai enfrentar e vai ter uma oposição frontal é da juventude, da educação e da cultura. Então, se vocês têm um papel fundamental, importantíssimo nos próximos meses. Porque ele vai fazer esse confronto. Mas não terá apoio unânime. Prestem atenção na mídia, prestem atenção nos jornais, prestem atenção nas personalidades que estão se manifestando. Não terá. Há acordo de tirar o PT, impedir que o PT volte, ou a centro-esquerda, ao governo. Há acordo sobre as medidas econômicas. Agora, a política externa dele, ideológica, não há acordo, eles estão se manifestando abertamente contra. Porque essa coisa de romper relações com Cuba, com a Venezuela, se envolver na situação interna da Venezuela, receber o representante de Taiwan, é gargalhada no mundo inteiro, entendeu? Quer dizer, um país da dimensão do Brasil, depois que o Lula colocou o Brasil numa posição única no mundo, porque o Brasil era ultra respeitado, participava de todos os fóruns e estava adquirindo força para isso. Porque um país, para ter força no mundo, tem que ter, primeiro, a política externa de um país sempre reflete a política interna do país. Quem governa? Como estão as classes sociais? Qual é o projeto de desenvolvimento nacional? Quais são as forças econômicas? E qual é o poder militar desse país? No mundo conta muito. Tanto conta que quem deteve os Estados Unidos foi a Rússia, o Irã, a Turquia, a China. Senão eles tinham ocupado a Síria como ocuparam o Iraque, o Afeganistão, destruíram a Líbia. A Líbia hoje é um país que tem 3 nações, 3 exércitos em guerra. O Iraque é o que vocês veem. O Afeganistão, todo dia vocês veem o que é. Nunca mais esses países se puseram de pé. Ele parou na Síria e parou na Ucrânia. Que o Putin fez uma invasão da Geórgia em 48 horas, quando os americanos puseram a mão de gato para tirar a castanha do fogo da Geórgia para se envolver na Ossétia do Sul e na Chechênia. Ou mandou colocar mísseis intercontinentais de última geração na Polônia, e o Putin pôs em Kaliningrado antes deles colocar na Polônia. Kaliningrado fica no coração da Europa. É um território russo, fora da Rússia, em cima da Polônia e da Alemanha, que é a herança da Segunda Guerra Mundial. Que, aliás, teve a Copa do Mundo mostrou a cidade, né? Uma cidade fantástica, uma região ultra desenvolvida. Portanto, o Bolsonaro tem força, mas pode ser um Jânio e um Collor misturado. Mas não vamos subestimar, porque ele não é ele. Eles ganharam a hegemonia, são forças econômicas e políticas que querem deixar para trás a era Vargas e agora a era Lula e desconstruir o Brasil que nós estávamos construindo. Porque vamos lembrar que durante o período que o Lula governou, o Brasil começou pela primeira vez a exportar tecnologia, serviços e capitais, que é o que muda a natureza de uma economia e o poder e a influência de um país. Você exportar matérias-primas, commodities, alimentos, é muito importante, porque nós conseguimos, né, produzir aqui, temos alimentos, o Brasil é um país que tem segurança alimentar, alimentos de qualidade, os preços não são... É caro para uma parcela da população que tem baixíssima renda, mas a preços internacionais, o Brasil, o estrangeiro chega aqui e não acredita nos preços nossos, e na qualidade, na quantidade.
que o país tem, entendeu? E o país também tem uma base industrial moderna, indústria de base, né? Tem petroquímica, e tem riquezas que nenhum país tem, mas o Brasil não era um exportador de serviço. O Brasil construía metrôs, refinarias, estaleiros, siderúrgicas, rodovias, estradas, aeroportos. Quase todos os países da América Latina, de cada 2, 3 obras, 1 ou 2 era do Brasil. O Brasil estava se transformando nisso. E o BNDES fazia o papel que os países capitalistas criaram bancos para isso no século XIX. E nós estamos caindo no ridículo de expor, e nós não defendemos o BNDES na campanha eleitoral, e nem a política nossa de exportar capitais, serviços e tecnologia, pode olhar na propaganda nossa. Fugimos desse assunto, que é um erro. Porque o Brasil que nós conhecemos veio das ferrovias, dos portos, do telégrafo, dos bancos, da urbanização com os bondes e com a luz primeiro de gás e depois elétrica. Vamos lembrar que foram os ingleses que construíram a R-Board em São Paulo, uma das primeiras hidrelétricas do país. E dos equipamentos para a agricultura. Foram os ingleses, foram o Banco Rothschild que financiou tudo isso a juro baixíssimo, a longo prazo, e foi se apoderando e tendo influência sobre o Brasil, inclusive que os americanos depois vieram disputar. Então, banco de exportação, todos os países do mundo têm. A Espanha não tem só bancos que financiam exportação, não. Tem um decreto do rei que cria vantagem para as empresas que exportam capital, serviço e tecnologia fantásticas, que nem chega perto do que nós fizemos já em matéria tributária para isentar as exportações, em matéria de crédito, em matéria de lei. E é quase uma questão de Estado para a Espanha. Para os americanos, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos é mais importante do que a maioria das secretarias de Estado que tem nos Estados Unidos. Porque o comércio para um país... A Alemanha depende de 60% da exportação, os países escandinavos 60%, 70%. E o Brasil, com um mercado de 200 milhões de habitantes, que já é uma força de desenvolvimento fantástica, ainda tinha mais 250 na América Latina, querendo relações com o Brasil, querendo importar, exportar, investir no Brasil, trazer investimento brasileiro, e o Brasil podia ter integrado isso eles quebraram e reverteram. Para quem? Lógico, para a China, para a França, para a Inglaterra, para a Espanha, para os Estados Unidos, ocupar esse mercado e ocupar o Brasil, porque está havendo uma ocupação do país. Porque o país está barato, inclusive. Não vamos nos iludir também com o crescimento econômico. Tudo indica que haverá crescimento econômico. Porque a recessão chegou no fundo, há muita capacidade ociosa, os ativos estão baratos, há muito o que fazer na infraestrutura, há possibilidade de crescimento no setor de construção civil, tanto industrial, de infraestrutura, como residencial, porque eles estão virando o financiamento, de vez de ser popular, de Minha Casa Minha Vida, para as classes médias. Baixando o juro, alongando, criando... Estão aprovando leis no Congresso que dão mais garantias para a retomada do imóvel. Então, uma série de questões eles estão... Para o distrato, eles estão... Vamos lembrar que os militares criaram o BNH e criaram o Fundo de Garantia, criaram o Estatuto da Terra, fizeram uma reforma tributária, reorganizaram o Estado brasileiro, a Previdência, que eles reformam o Estado e o capitalismo avança. O problema é que é concentrador de renda, certo? E sempre é autoritário. Porque, quero repetir, na democracia eles não ganham eleição de nós. Eles tomaram na mão de nós e agora fizeram essa eleição sob controle. Essa não é uma eleição normal. Primeiro que o Lula foi inabilitado e impedido de ser candidato de maneira inconstitucional e contra a lei, e ganharia a eleição, é bem provável, lógico que poderia perder, no primeiro turno. Segundo, que eles autorizaram o financiamento da campanha de senador, deputado, governador, presidente própria, sem limites, que é a volta do financiamento empresarial só para eles. Porque os sindicatos foram controlados, reprimidos e vigiados. Qualquer atividade nossa nas ruas era controlada, porque aprovaram uma lei de campanha que é para não ter campanha na rua. Vocês vão olhar a legislação brasileira como está mudando para praticamente impedir campanha na rua, a pretexto de baratear a eleição. Sabe por que a eleição é cara no Brasil? Porque eles compram voto. Por isso que a eleição é cara. Compram. É 200 mil aqui, 400 mil ali, 500 mil ali, para cada liderança, cada prefeito, vereador que tem 3, 4, 5 mil votos. Ou é mentira que eu estou falando? E esse dinheiro de onde vem? É dinheiro de caixa 2. Não é dinheiro legal.
fizeram um fundo eleitoral, mas, ao mesmo tempo, criaram tantos limites, restrições para a vaquinha, para o crowdfunding, que ninguém conseguiu. E tanto para doação de pessoa física que a pessoa pensa 10 vezes antes de fazer doação, porque tanta ameaça do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Vê o nosso caso, que nós pagamos a multa, a minha, do Delúbio, do João Paulo e do Genuíno, com um crowdfunding. Acho que foi o primeiro que teve no Brasil, né? Depois eles inventaram que em 40 e 72 horas nós tínhamos 1 milhão para pagar a multa. Eles investigaram todos os doadores. Todos. Eu fui 2 vezes depor no inquérito. Todos. Passaram cenas ridículas, né? Porque chama a pessoa e fala, mas como é que você doou 40 milhões de pessoas de R$1.000? Porque é meu marido. Como é que você doou? Porque é meu genro. Coisas ridículas. As pessoas, né, pegaram todo mundo que doou mais de R$1.000 e foram investigar. Não descobriram nada, arquivaram tudo. Porque aquilo foi uma campanha espontânea. Porque eu tive mais de 5.000 doadores no Brasil. Então, lógico que é espontâneo, né? Como é que aparece 5.000 doadores em 1, 2 semanas? Mas eles sabem dessa força nossa e a legislação. E o mais grave, prestem atenção, que a gente deixa passar. O que aconteceu? Menos dias de campanha, mas a imprensa começou a fazer campanha 6 meses antes, gente. Menos horário, menos dia de televisão e rádio. Mas aí quem é que fez campanha é entrevista toda hora, é debate toda hora, rádio, televisão, é jornais fazendo, inclusive, fazendo sistemas para você fazer opção de candidato, qual é a posição de cada candidato que a Folha fez. Aí 1,5 milhão, 2, 3 milhões de pessoas entram, votam, e eles com editoriais, porque os jornais hoje não informam mais, é formação, e a televisão também. É formação o tempo todo, é disputa política o tempo todo, é disputa de interpretação dos fatos o tempo todo. Então foi uma campanha, entendeu? Que ela foi sendo controlada. É uma campanha. Cada vez a democracia vai ficando menos de massa e mais de elite. E eles sonham com a proscrição dos partidos que nos se opõem. Sonham com o controle dos sindicatos. Porque na disputa política e social nos próximos anos, com a política que eles estão apresentando que vão fazer, nós vamos voltar a ser maioria. Mas nós precisamos mudar muito. Os sindicatos e os partidos. Porque nós estamos vivendo outra era, outra época. Isso é um ciclo que se encerrou, não tenho dúvida. Se nós vamos ser capazes de impedir que esse ciclo se consolide e retome outro ciclo, nós precisamos, primeiro, fazer um novo diagnóstico que é a economia brasileira, que é o Brasil de hoje. O Brasil de hoje não tem nada a ver com o Brasil de 2003. Inclusive porque é o Bolsonaro que é presidente, tem um partido novo que chama PSL. Os partidos que tradicionalmente guiaram desde a ditadura o país, pela direita, faliram. E a esquerda, ou a centro-esquerda, no sentido lato da palavra, vamos ser generosos, está vivendo um momento difícil, porque não há acordo, ainda que possa se chegar, entre nós, o PDT, o PSB e o PCdoB. Certo? O PSOL vem num processo de mudança, o PT, sem o Lula, apresentou Haddad como candidato que fez com todos os problemas que possa ter havido, uma bela campanha, porque dia 13 de setembro ele virou candidato, a eleição era dia 7, fez 30 milhões de votos, e depois 47 no segundo turno. Então, vamos analisar os problemas, os erros, tudo, mas o problema concreto para fora é que foi uma grande vitória dentro de uma grande derrota, porque também não vamos... Né? A derrota é a maior que nós já sofremos, pior que o Fernando Henrique, pior que o Collor, porque não tinha a consistência que essa tem. Consistência que pode ser de pés de barro por causa do personagem, do Bolsonaro, e do entorno dele, que não... Tudo indica que as elites não é isso que elas queriam, mas elas não tinham o Dória, que talvez fosse para o segundo turno e impedisse o Bolsonaro de ir. Tinha o Alckmin, e o Alckmin deu no que deu. Vamos fazer um esforço. Primeiro nós temos que ter, e já foi criado no segundo turno, independente do Fernando Henrique e do Ciro, uma frente amplíssima democrática, que o eleitor criou e votou no Haddad. Porque o eleitor, que o Fernando Henrique, em tese, representaria, que é o medo a uma ditadura, o medo a um governo extremista, um governo ideológico, como eles falam, entendeu? Que, no fundo é um governo que quer enquadrar a cultura e a educação, né, do país, quer fazer um retrocesso cultural de costumes fantástico, totalmente fora, não totalmente fora do mundo, porque o mundo tende a um conservadorismo. Vocês dão que ele ligou para o Orbán. Ligar para o Orbán na Europa é se ligar à pior extrema-direita que tem na Europa, pior que a alemã, o húngaro. Ele ligou.
E ele fala, ele se colocou no guarda-chuva norte-americano. Então, o cenário internacional foi, e as forças políticas internacionais foram decisivas pelo que aconteceu no Brasil de 2013 até hoje. Por causa do pré-sal, por causa do país se transformar praticamente numa, né, uma presença na América do Sul integradora, exportadora de capital e serviço, por causa do papel do Lula e por causa do que o Brasil significa como mercado, como riqueza, como ativos, e poderia significar como força política e presença no mundo. Por isso que eles financiaram, apoiaram, desde 2013, essas entidades, esses movimentos, e deram cobertura. E o pré-sal é exemplo disso, porque eu digo e repito, o pré-sal já seria importante para dar reserva de petróleo, porque é 80, pode ser 60, 80, tudo indica que mais de 60 bilhões de barris de petróleo. Mais importante pela capacidade da indústria de óleo e gás, energia, mover toda a economia. Mais importante pela tecnologia que nós detemos. E a Petrobras detém capacidade de pesquisa científico-técnica fantástica. Mas o mais importante é a renda do petróleo. Porque a renda do petróleo é que libertou a maioria dos países. Porque com a renda do petróleo, a Noruega, que era um país pobre na década de 60, hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Tem 8, 9 milhões de habitantes, ou 10, é um país pequeno, tem suas características, tudo, mas... as monarquias, que são ditaduras, né? Mas a imprensa brasileira, para não falar que é ditadura, chama as monarquias do Golfo. Né? Não há país mais reacionário, atrasado que a Arábia Saudita. E mais militarista, porque fica fazendo guerra, intervindo, armando. A luta lá é guerra. Né? E querem, por todo jeito, quebrar a independência e a soberania do Irã. Só não faz isso porque a Turquia tem outra posição, e porque os russos estão atrás, senão já tinham invadido e destruído o Irã. Eles se senhoraram da riqueza do petróleo e dá 80% a 70% da renda. Não deixaram as empresas estrangeiras continuarem levando 80% da renda, como o Chaves fez. Nós estamos entregando essa renda do petróleo, a maior parte dela, para empresas estrangeiras, 3, 4, e para grupos nacionais sócios menores dela. Então, em vez do país ter 150, 200 bilhões para investir por ano, imagina o que é, para investir, não é custeio o consumo, não. O país vai ter 5, 10 bilhões. Nós estamos renunciando ao futuro com o pré-sal. E o pré-sal é uma das principais questões para o golpe e para a derrubada nossa. O resto faz parte do enredo. A luta contra a corrupção, os erros que nós cometemos ou não, no segundo governo ou no primeiro da presidenta Dilma, né? A nossa incapacidade de mobilização popular, tudo isso é fato. Né? Nossos erros, mas o sentido geral é se apossar do Brasil, quebrar a soberania do país, quebrar a democracia do país e fazer, no caso, como foi o Bolsonaro que ele se elegeu, um grande retrocesso do ponto de vista cultural, social no país. Com esse perigo que eu fico impressionado da irresponsabilidade das nossas elites, não só social, que são egoístas, mas essa questão religiosa que é gravíssima, gente. Gravíssima, a gente não está se dando conta como isso é grave. Tanto é que a Globo já, com o negócio da Record, dos evangelhos, a Globo entrou e pôs pé atrás, puxou o freio de mão e começou a mudar o tom. Porque sabe o que pode significar isso no país, entendeu? Bem, já falei demais, dá conta. Minha mensagem é a mensagem sempre de esperança. Eu levanto cedo, sempre resistir, lutar e combater. Porque foi assim que nós conseguimos, raro no mundo, governar esse país 4 vezes. Raro ganhar 4 eleições democraticamente. É verdade que nós nos desviamos do caminho, entramos no esquema de financiamento empresarial, essas relações promíscuas com as empresas, Caixa 2, tudo fez isso. Mas eu sempre vou, qualquer estado que eu vou, quando na rádio principalmente, que eu gosto de falar, me pergunta o seguinte: mas o PT se corrompeu, eu falo, me indica um vereador do PT no teu estado que se enriqueceu no mandato, um prefeito, um deputado, um governador. Se nós, os dirigentes, cometemos erros graves, nós respondemos por eles, não a militância, não os filiados. Nós é que temos que responder para a sociedade. Se nós não temos capacidade para fazer isso, como é que nós vamos nos apresentar perante a militância? Transparência precisa nos partidos
e nos sindicatos, nas nossas entidades. Controle, para não cair nos mesmos erros, que está nos custando caríssimo. Não é que nós perdemos a eleição, não foi fundamentalmente por isso. Todo mundo participou, sabe. Isso é muito importante na eleição, mas não é verdade que foi o antipetismo e a corrupção. O Bolsonaro ganhou com renovação, porque o Lula ele teria dificuldade, os dois estariam no mesmo patamar, porque o Lula era a volta a uma era de ouro, a um legado, a uma consciência que voltou não só bens materiais, melhora de vida, mas dignidade, autoestima. As pessoas passaram a ter orgulho, entendeu? Porque saíram da pobreza, entendeu? É uma força que move os 30 milhões e aquela votação no Nordeste fantástica. Entendeu? Mas é muito importante que a gente reveja isso, entendeu? E mude os procedimentos nossos de financiamento, que é difícil, porque nós temos que voltar a nos autofinanciar na base, né? Mas nós temos uma classe média muito grande que nos apoia. Não é tão difícil isso, apesar das dificuldades da imensa maioria da sociedade financeira, de renda. Mas é preciso ter honestidade, entendeu? De assumir isso. Eu assumo porque eu sempre digo, se eu estou aqui, se eu resistir, é por causa da militância, que eu tinha certeza absoluta que eu teria apoio. Porque a militância é generosa conosco. A gente tem que ter consciência. Porque tem gente que começa a achar que é superior. Não. Isso aqui foi construído com centenas de milhares de pessoas que deram a vida para construir. Porque eu falo assim, eu tive 1 milhão de votos. Você teve 1 milhão de votos, mas teve 2 mil pessoas que puseram gasolina, a casa, o trabalho, né? Eu tenho 1 milhão, tenho 2 milhões. Conversa. Ou nós somos um coletivo, né? Nós somos uma coletividade, somos uma comunidade, temos valores, temos uma moral, entendeu? E temos ideais, objetivo, ou eles nos derrotam. A nossa força é essa. Sem isso, nós não somos nada. E o Lula só resiste lá por isso também. Porque não é fácil a vida do Lula, hein? Agora vai chegar Natal, Ano Novo. Hein? Não é fácil, sendo o que ele representa. Por isso que essa questão de anular o processo do Lula livre, não é uma questão do PT, nossa, é a questão da democracia, da liberdade. Porque fizeram com ele, farão com os outros, eles não se iludam. Quando eles falam, não, Lula livre, isso aí o PT usou para levar a Haddad para o segundo turno, isso não pode ser prioridade, tá bom. Então a questão da liberdade, do devido processo legal, dos direitos constitucionais, dos direitos fundamentais, não é fundamental. Porque o Lula é o símbolo maior da violação disso. Muito obrigado.